Ei, voltamos. Achou que eu tinha esquecido, né? Achou que eu tinha esquecido, né? Pessoal, passei um período aí doente, um período muito ruim, mas voltamos. Eu me lembro que eu estava falando especificamente de algumas ferramentas, mas antes da gente continuar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre referências, que é muito, 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 muito importante no SketchUp. Uma coisa só, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês: nunca confiem na sua visão. Eu já tinha falado aqui, ó, que você pode desenhar aqui qualquer coisa, né? Desde que, se você fechar o polígono, ele iria criar uma face. Mas nunca confie no seu olho. Por quê? Olha só o que acontece. Isso daqui parece ser coplanar essas linhas, né? E estão fechadas. Elas estão completamente fechadas. Mas eu vou rotacionar minha câmera, olha só. Olha só isso. Meu Deus do céu. Então nunca confie no que você vê. Por exemplo, olha aqui, ó. Vou desenhar uma aqui, ó, uma parede, um chão e uma parede, tá? Agora deixa eu desenhar aqui. Vou redesenhar, tá? Ó, pera aí. Ó, é o mesmo chão e parede, mas quando eu rotaciono, olha só o que acontece. Não é, tá? Não é. Então não confie no que você vê. Então como eu vou saber? Simples, utilizando as referências. As primeiras referências que eu vou mostrar para vocês é as referências dos eixos azul, verde e vermelho, ok? Notem que quando eu começo a traçar uma linha paralela ao eixo vermelho, a minha linha fica vermelho. Lembrando que a forma correta de se desenhar é dar o primeiro clique, move o mouse para depois dar o segundo clique para finalizar. Então olha só, se eu desenho paralelo ao eixo verde, eu tenho o eixo verde. Eu tenho a minha linha verde. Se eu desenho paralelo ao eixo azul, eu tenho a minha linha azul. Então, se eu quero desenhar corretamente, eu não vou confiar nos meus olhos. Eu vou confiar nas referências. Então, vamos lá, ó. Verde, vermelho, volta no verde. E aqui a gente tem outra referência, que é esse daqui, ó. O from point. Isso quer dizer que esse ponto onde está o meu lápis está alinhado àquele outro ponto e tem um trastejado vermelho. Isso indica que ele está paralelo ao eixo vermelho. Então eu posso ter certeza que eu estou fazendo aqui um retângulo com todos os ângulos internos retos, ângulos retos. Então olha só, quando eu finalizo aqui, eu tenho certeza que todos esses ângulos aqui são ângulos retos. Olha lá. Aqui, olha que bonitinho, meu ângulo reto. Olha, meu ângulo reto aí, tá uma bosta, mas tá, meu ângulo reto. Vou criar a parede, então eu preciso prestar atenção se o meu a minha linha está paralela ao eixo azul, que é o eixo que sobe. Então, se está azul, tá ok. Então eu vou no vermelho aqui até encontrar uma das referências, que é esse from point. Como eu desenhei tudo prestando atenção nas minhas referências, esse ponto ali, onde está dando o from point, ó, ele está alinhado com o ponto de trás, tá? Então olha só, esse ponto aqui está alinhado com esse ponto. Por quê que eu sei isso? Porque eu desenhei aquele quadrado de baixo utilizando as referências. Mas, por exemplo, se eu quiser a referência daquele ponto e não desse que eu estou pegando, é o mesmo, não faria diferente. Mas se eu quiser a outra referência, é muito simples. Para você pegar a referência de qualquer outro lugar, você vai
mover o seu mouse até triscar no ponto que você quer referência e vai afastando de lá, ó, no eixo azul. Então olha só, de novo, eu tenho a referência from point, eu sei que ele está alinhado com aquele ponto, né? E tem um trastejado azul. Isso quer dizer que esse trastejado está alinhado paralelo ao eixo azul. Então posso clicar aqui e finalizar lá. Se você modela prestando atenção nas suas referências, você vai conseguir modelar qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Dependente aqui, ó, do jeito que você faz, que quando você fechar o loop, vai criar uma face. Agora, se eu for modelando aqui, ó, sem prestar atenção nas referências, aparentemente eu fiz um loop. Mas olha só, de forma alguma isso aqui é um loop, ok? Esquece confiar nos seus olhos. Esquece, a partir de hoje, você vai utilizar referências. Vamos continuar aqui com as referências então. Ó, com a minha ferramenta lápis, eu vou encostar na linha e você tem esse quadradinho vermelho que significa que, e ele dá a referência ali, ele escreve on edge, se a sua versão em português vai estar na linha, sei lá, alguma coisa assim. On edge, isso, então o ponto vermelho mostra para mim que eu estou na linha, ok? Estou na linha, é importante isso. Se eu mover até os finais, eu tenho end point. Isso significa que ali é um final de uma linha, ou início. Depende de como você quer visualizar isso daí, ok? Se eu continuar movendo, eu tenho outra referência na linha aqui, ó, que é o midpoint. Ou seja, é a metade dessa linha, entre os dois endpoints. É a metade entre os dois endpoints. Por que eu estou falando isso, pessoal? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma linha paralela ao eixo verde aqui. Vocês viram que eu fiz dois segmentos. Parece, olha só, tem um endpoint aqui e tem um endpoint aqui. Eu não vou achar a metade desse segmento inteiro aqui com um midpoint exatamente no centro. Por quê? Porque eu tenho duas linhas. Eu tenho uma linha que vai desse endpoint e até esse endpoint e uma linha desse endpoint até o mesmo endpoint. Então agora eu tenho dois midpoints, ok? Existem várias formas de você dividir uma linha. Uma delas é desenhando outra linha por cima até determinado ponto. Então, por exemplo, se eu for até o midpoint aqui, ó, agora eu não tenho mais uma linha completa. Eu tenho um endpoint no midpoint no lugar, porque eu redesenhei uma linha em cima. E o dois midpoints. Então vamos lá, ó. Tem uma linha completa aqui, ok? Eu tenho a linha, um endpoint aqui, outro endpoint aqui e um midpoint no centro. Se eu desenhar uma linha em cima dela, não preciso ir até o midpoint e parar em qualquer outro lugar, eu divido essa linha em duas. Olha só. Agora, se eu selecionar com a ferramenta Select, nós já vimos a ferramenta Select, né? Se eu selecionar aqui, você vai ver que eu tenho duas linhas separadas, igual eu tenho aqui. Ok? Isso daqui é muito comum acontecer. E aí quando você vai levantar qualquer tipo de parede ou fazer um push and pull, e muita gente deve ter passado por isso, vai fazer um push and pull e aparece lá, ó, uma linha no meio da sua parede. Isso por quê? Porque você tinha dois segmentos de linhas ali, tá? Você resolve isso fácil apenas selecionando a ferramenta borracha com E e deletando essa linha. Se você está tendo dificuldade nesse momento com os atalhos, volte na primeira aula e vai assistindo todas as aulas, porque eu falo desses atalhos. Ah, como é que você está mudando aí para o lápis e para borracha? Eu passei todos os atalhos que eu estou utilizando aqui, tá? Inclusive esse de movimentação aqui. Olha só, se eu utilizar o push and pull, eu tenho ali aquela linha ali no meio, porque eu criei essa linha, ok? Vamos continuar falando de referência. Na face eu tenho esse on face, que é um quadrado azul, ok? Eu tenho esse on face. Eu tenho a referência do from point, que eu já mostrei para vocês, ok? Que é esse pontinho preto.
Então se eu quiser, por exemplo, começar mais um retângulo alinhado a esse outro aqui, eu não preciso criar subterfúgios, eu posso fazer isso simplesmente com o From Point. Ó. From Point, dou um clique para iniciar, continuo, quero pegar a referência daquele outro ponto ali, ó, movo meu mouse para cima e vou trazendo. Tá no eixo verde? Tá no From Point ali, eu dou outro clique para finalizar e aí eu posso continuar aqui, ó, fazendo meu retângulo e os dois estão alinhadinhos, tá? Estão exatamente alinhados aqui, um com o outro, ó. Ok? Tudo utilizando referências. A gente vai falar, se eu não me engano, eu já falei sobre as linhas guias, não me lembro, mas a gente fala de novo se precisar, tá? Mas a aula não é disso agora, a aula é de referências, endpoint com endpoint. Nós temos outras referências, por exemplo, aqui eu falei das referências com relação aos eixos, mas e se eu tenho uma linha que não faz referência a nenhum dos eixos e quero traçar uma linha paralela a ela? Muito simples, eu começo a traçar uma linha, encosto na linha. Como que eu sei que eu estou encostando na linha, gente? Não é encostar no endpoint, não é encostar no midpoint, não é encostar no outro endpoint, é na linha. Como que é isso? On edge. Encostei na linha, deixei ali dois segundinhos, eu volto a minha linha para o lugar e quando ela ficar roxa, dessa cor aí, que cor que é essa? Eu ia falar um negócio aqui, azul gaúcho. Os gaúchos não fiquem nervosos comigo, isso é só piada, gente. Piada, igual fala que cearense é cabeçudo. É piada, gente. Não tem nada a ver. Conheço cearense com cabeça pequena. Deve ter. Vai que tem. Mas aí então é o seguinte. Tá ali, ó, dessa cor, tá? Paralelo. Ele ainda escreve lá, ainda mostra pra você, ó. Parallel to edge. Então está paralelo a essa linha, tá? Tem outra referência, olha só. Ela tá roxa, mas tá paralela? Não, não tá paralela. O que ela tá? Perpendicular a essa linha. Se eu quero criar uma linha perpendicular a essa linha e não estou conseguindo, eu encosto na linha e vou movendo o mouse. E quando ele ficar roxinho e der perpendicular, isso quer dizer que você criou um ângulo de 90 graus, ok? Então eu quero fazer aqui, ó, perpendicular, outra perpendicular, tá? Olha lá, você vai desenhando aí. E aí você tem certeza que esse ângulo aqui, ó. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Você tem certeza que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Tudo prestando atenção nas referências. Que bonitinho vocês, hein? Repetindo igual o tio. Ó, então vamos lá. Outra referência. Vamos utilizar aqui para isso o arco. Vou criar um arco qualquer. E vou criar outro arco a partir deste endpoint. Note que o arco tem vários endpoints. Vou criar desse. E você vai ver que meu arco ficou daquela cor ciano ali, ó. Ok? O azul clarinho ali, ó. Isso significa que eu estou tangenciando esse último vértice que eu peguei. Não necessariamente precisa ser o fim de um... eu posso criar aqui, ó, o azulzinho a partir de qualquer linha. Aqui tá mais difícil, mas vamos pegar essa linha aqui, ó. Ok? Isso significa que esse meu arco está tangenciando. E dessa forma eu posso criar coisas suaves, curvas suaves com o arco. Tá, ó? Contínuo, você não sabe onde começa e onde termina aqui, ó. Porque fica bem suave. É bem diferente de você fazer sem referência, quiser criar aqui, ó, e de repente ficar truncado. Aqui tá bem pouco, mas pode ficar mais evidente assim, ó. Tá? Não fica aqui, ainda tá truncado, mas não tá nem tanto assim, ó. Você percebe que ele vem vindo aqui, depois ele ainda vai um pouquinho pro lado, diferente desse daqui que tá bem suave. Então ele tá tangenciando. Existe outra referência do arco.
Você vai subindo ele aqui, ó, até que ele dá uma paradinha, ó. Quer ver, ó? Não sei se vocês estão percebendo, ó. Vai subindo o arco, ele dá uma travadinha aqui, ó. Quando ele dá essa travadinha, ele quer dizer que você desenhou um meio círculo. Então, se você desenhar para o outro lado, você faz um círculo perfeito aí, ok? Com essa junção aqui e essa junção aqui. Ferramenta Erase com o botão Ctrl pressionado, ele esconde e suaviza. Eu acredito que eu falei isso também nas aulas anteriores. Se eu não falei, deixa aí nos comentários que eu volto nesse assunto. Por favor, meus queridos alunos. Por favor, tá? Beleza. O que mais que a gente pode falar? Tá. Eu vou desenhar agora um círculo com a ferramenta Circle. Tá? Shapes. Mudou de nome. Antigamente se chamava Circle, agora se chama Shapes. Tem essa referência aqui, ó. Que é uma... Não confundam com essa referência. O quadradinho azul é on face. Essa referência aqui, ó, é o centro do círculo. Você só vai encontrar centro de círculo em círculo de verdade. Isso daqui eu criei com 2 arcos. Mas mesmo assim tem centro. Por que tem centro, gente? Porque com um arco eu fiz um half circle. Eu vou mostrar para vocês como que não existe centro. Se eu explodir essa curva aqui, ó, ao invés de ter agora um círculo, eu tenho agora várias curvinhas separadas, tá? Eu não consigo mais selecionar o círculo inteiro. Então agora eu não tenho mais o centro. Eu não tenho mais o centro. Então eu preciso ter um círculo, no mínimo 2 half circles, para encontrar essa referência aqui, ó, de centro, ok? Então olha só. Se eu não estiver achando essa referência, se estiver difícil, vou tentar não achar aqui essa referência. A Bia tá mexendo no seu DVD do jogo. Ó, se eu não estiver achando essa referência, aqui eu estou achando direto. Mas se tiver difícil de achar, tá, eu já sei o que eu vou fazer para ficar difícil de achar. Olha só. Desenhar um círculo, vou dar um offset aqui. Ô Nicolas, deixa eu te falar uma coisa. Não, a Bianca pegou esse DVD. Tá, ela pegou porque você e sua mãe deixaram. Dá licença. Dá licença. Então olha só. Se tiver difícil de achar a referência do centro, achei de novo, fácil. Muito fácil. Você encosta no círculo, tá? Em qualquer endpoint, vai trazendo para o centro. Se tiver difícil, vai trazendo para o centro. Ó, agora perdi. Não, mas já achei de novo. Ó, encosta no endpoint e vai trazendo para o centro. Qualquer endpoint, uma hora você acha o centro, ok? Essa é a dica que eu dou para você encontrar o centro se tiver complicado. Então, mais uma referência que é o centro. Vamos aproveitar aqui, deixa eu ver aqui mais alguma referência que eu posso dar para vocês. Bom, o que me vem à mente agora são só essas referências. Então, vamos finalizar essa aula por aqui. De graça até injeção na testa. É isso aí, meu camarada. Vocês já estão ficando espertinhos. Ó o CD que minha filha estava brincando. Não pode. Não pode fazer isso com o papai. Isso aqui é caro pra caramba, esse negócio. Não é só um CD. Não é só um CD. É um jogo. Esse aqui, meu amigo, quebrou, já era. Papai tem maior coisa com os jogos dele. Então é isso aí, ó. Beleza? Um abraço. E até a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas referências. Ok? Até a próxima aula. Falou. Fui.